Voltamos aqui com essa linda Carneiro, legenda, né? Carneiro Neto, contando a sua brilhante trajetória. E aí, Carneiro, nos dias de hoje, comentando ainda pela CBN, e tá fazendo mais o que da vida? Olha, na verdade, eu tenho uma vida um pouco diferente do radialista comum, né, vamos dizer assim. Porque eu tive muitas atividades paralelas, sabe? Eu sempre me dediquei muito à publicidade, cheguei a ter agência de propaganda. No início eu fui garoto propaganda, começa por aí, né? E daí na televisão, quando eu era bem jovem. E depois então eu tive uma agência de propaganda, eu arrendava os horários na rádio e vendia os anúncios, mantinha equipe, lancei muita gente, graças a Deus. Tive o orgulho de lançar, por exemplo, 2 nomes nacionais, o José Luiz da Atena, né, na Rádio Universo, no início dos anos 1980, que hoje é um sucesso, e depois, na década de 1990, o Ulisses Costa, grande narrador, né, do rádio brasileiro, na Rádio Cidade. Mas eu tinha também atividade que eu me formei em Direito, e eu também tinha a minha atividade como assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Paraná, e escrevia em jornal, e eu tinha uma atividade muito intensa. Então eu não acompanhava o futebol da forma exclusiva, vamos dizer assim. Eu tinha uma visão meio geral da coisa, e foi bom porque eu adquiri uma experiência pelas viagens, viajei o mundo inteiro graças ao rádio esportivo, ao futebol, e também a minha oportunidade de desenvolver meu lado cultural, artístico, de gostar de arte e principalmente cinema, eu curto muito, e a história, né? Eu tive a oportunidade de visitar lugares históricos, no Pearl Harbor, por exemplo, o bombardeio do Japão nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Waterloo, onde o Napoleão Bonaparte foi derrotado pelo Duque de Wellington, e em outros lugares, sim, a Normandia, o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso foi muito representativo para mim e para a minha cultura geral. E hoje, atualmente, eu mantenho um podcast com meu amigo Augusto Mafuz, que é um velho companheiro, e nós fazemos semanalmente, né, no 12 Esportes, que é o caderno de esportes do site da Gazeta do Povo. E faço comentários diários na Rádio CBN, além de comentários também no site da Gazeta do Povo. Agora, a CBN é muito gratificante, é uma emissora que eu tenho uma ligação, entra e sai assim, nos últimos 30 anos, vamos dizer. Mas realmente é muito positivo para mim ainda estar em atividade. Aí, Carneiro Neto. Carneiro, para finalizar, a perguntinha sobre o jogo Brasil e Equador, né? O Brasil está numa situação que não está bem, né, nas eliminatórias. Qual o seu placar? Você acha que o Brasil consegue vencer o Equador, que está na frente do Brasil em relação à pontuação, né? E o que você acha do jogo de hoje? Se o Brasil vence o Equador? E qual o jogador do Brasil do momento? Olha, o problema da seleção brasileira, ela é refém da crise administrativa da CBF. Não por acaso, nos últimos 22 anos, o Brasil só decepciona, perdeu as últimas 5 Copas do Mundo e todo mundo acompanhou os problemas administrativos da CBF. Isso refletiu. A escolha de treinadores tem sido muito infeliz. Eu conto muito com o Dorival Júnior, que é meu amigo pessoal. Ele foi jogador e técnico do Curitiba e depois técnico do Atlético Paranaense. Eu tenho um respeito e uma amizade com o Dorival Júnior. Mas ele vai ter muita dificuldade para acertar essa seleção, porque a nova geração, a chamada geração Neymar, além de não ter ganho nada importante, ela não inspira grande confiança. Se veja, por exemplo, nós temos grandes jogadores, tecnicamente, temos, mas eles na hora da seleção, eles não têm aquela personalidade, eles não têm aquele caráter de competidor que nós tínhamos nas seleções vitoriosas, né? Nas seleções que ganhavam os mundiais. Então esse é um problema. A nossa situação é tão dramática que nós não temos nenhum jogador para ser capitão do time da seleção. Assim que se olhasse, né, o Bellini, o Mauro, o Carlos Alberto, né, o próprio Cafu, o Dunga, eu se sentia, o cara é um líder. Hoje não tem, é tudo mais ou menos, eles parece que falam, baixa a cabeça. Eu não sei se é a geração nova, o que está acontecendo. Agora, nós temos potencial técnico para dar a volta por cima. Só que eles têm que se aplicar na seleção da mesma forma que eles se aplicam nos seus times, principalmente na Europa. Eles não podem fazer o que fizeram na Copa América. Foram a passeio, não é assim que se defende uma seleção com a história, com a rica história e o prestígio
da seleção brasileira. E claro que eu quero que a seleção ganhe, não só do Equador hoje, mas que conquiste a vaga para a Copa do Mundo. E essa escassez de laterais, né? O Brasil não tem mais lateral, a gente, conversando, falando dos zagueiros, eu também acho que o Brasil não tem uma dupla de zagueiro do tamanho do Brasil, né? Goleiro é a posição que mais cresceu, mas eu acho que o Alisson já passou a fase dele, foi um grande goleiro, mas jogou 2 Copas, não venceu nada. A gente tem muito talento, igual a situação do ataque. Pelo lado esquerdo a gente tem Rodrigo, Vini Júnior, tem o Neymar que até joga pelo lado esquerdo, lado direito a gente tem o Rafinha, tem o Savinho, tem o Estevão e o Luiz Henrique, que está vindo agora. Quer dizer, tem posições que a gente tem demais e tem posições que a gente tem de menos. Nós não temos ainda um cabeça de área mesmo para impor respeito. Não. A situação está complicada, né, cara? Sabe qual é o problema? Eu acho que falta comprometimento. A palavra é essa, comprometimento. Por quê? Primeiro que eles ganham muito dinheiro. Os jogadores ficam muito ricos. Se lembram que os craques do passado não ficavam riquíssimos. Né? Alguns até do tricampeonato do México tiveram dificuldades financeiras na sequência da própria vida. Agora, esses jogadores são deslumbrados também, eles se preocupam muito com a tatuagem, com o brinco, né? E eu não gosto disso. E eu acho que o comprometimento com a seleção brasileira tinha que ser em alto nível. São craques, são craques. Temos opções, você citou aí vários nomes, nenhum desses deixa a desejar como jogador. Mas como personagem da seleção brasileira, sim, eles estão devendo. Claro que compete à diretoria da CBF, ao técnico, ao supervisor da seleção, de repente até um psicólogo, para motivar essa gente. Eles têm que usar aquela camisa que já foi do Pelé, do Garrincha, do Ronaldo Fenômeno, do Rivaldo, com respeito, gente. Isso aí não é para brincadeira, não. Perder Copa do Mundo para a Croácia, não dá, né? Tá certo. Carneiro Neto, lhe agradeço aí. Manda um abraço para os craques do microfone. Foi um prazer estar com você aqui na CBN. Um abração aos meus queridos irmãos do microfone esportivo do Brasil.